Louvado seja o nome do nosso Deus. Vamos orar, irmãos. Deus Todo-Poderoso, nós queremos agradecer ao Senhor pelo privilégio de estarmos aqui. Queremos agradecer ao Senhor pelo privilégio de podermos cultuar ao Senhor, expressarmos nossa alegria, nossa gratidão, a nossa adoração através dos cânticos e através desses momentos de oração e de busca pela Tua presença, de intercessão uns pelos outros, revelando o nosso comprometimento com a Tua igreja. Te louvamos, ó Deus Santo, pelos dízimos, pelas ofertas, pela oportunidade que temos de dedicarmos ao Senhor essa parte daquilo que o Senhor tem nos dado, expressando a nossa fidelidade e o nosso compromisso com a Tua obra. E te louvamos, ó Deus Santo, pelo privilégio de podermos compartilhar da Tua palavra. Então rogamos ao Senhor, ó Deus Santo, que nos conduza, que aquilo que já apresentamos ao Senhor até aqui tenha alegrado o Teu coração. E agora pedimos ao Senhor que nos fale pela Tua palavra. Nós queremos ler a Tua palavra, queremos falar sobre ela, mas queremos, ó Deus Santo, que essa palavra nos transforme. A gente não quer apenas ter conhecimento, a gente quer ser transformado, Senhor. Então, que esse desejo cresça nos nossos corações, para que cada vez que lermos a Tua palavra, cada vez que meditarmos na Tua palavra, cada vez que ela for exposta a nós, que mude algo dentro de nós, que uma motivação maior cresça em nós para fazermos aquilo que já sabemos e que ainda não estamos fazendo, que cresça uma motivação dentro de nós para que possamos buscar na Tua palavra, para que saibamos aquilo que ainda não sabemos, e assim possamos servir melhor ao Senhor. Então fala aos nossos corações nessa noite, Senhor. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Muito bem, meus irmãos, nós estamos estudando a carta de Paulo aos Filipenses. Vamos dar continuidade, portanto, a essa série de estudos. Eu quero convidar os irmãos para fazermos a leitura de Filipenses capítulo 2, versos 3 e 4. Filipenses capítulo 2, versos 3 e 4, estamos lendo na Almeida Recebida. O texto nos diz assim: nada façais por contenda ou por vanglória, mas com humildade, cada um considere os outros superiores a si mesmo. Não olhe cada um somente para o que é seu, mas cada qual também para o que é dos outros. Que Deus abençoe a leitura da sua palavra. Amém? Muito bem, nós começamos a estudar o capítulo 2 de Filipenses na semana passada, e nessa introdução ao capítulo 2, nós vimos que a igreja dos Filipenses estava enfrentando perseguições externas por causa do Evangelho. Então, uma das razões, uma das motivações do apóstolo Paulo em escrever essa carta, não apenas se alegrando com aquela igreja, não apenas expressando sua gratidão pelo cuidado que aquela igreja manifestava em relação a ele, ao ministério dele, mas ele também escreve essa carta entendendo que a igreja está enfrentando perseguições e que precisava ser orientada e fortalecida. Então Paulo escreve essa carta não apenas para advertir aqueles crentes a permanecerem fiéis diante das perseguições, mas também para dar àqueles crentes as orientações que promoveriam a saúde espiritual, o fortalecimento espiritual da igreja, a fim de que aquela igreja tivesse condições de, unida como igreja, lutarem pela causa de Deus. Então, mais do que dizer para aqueles crentes diante da perseguição: olha, vocês precisam ficar firmes, o que Paulo faz é lhes dar ferramentas para que, por meio dessas ferramentas, eles fossem fortalecidos espiritualmente e tivessem condições, aí sim, de permanecerem firmes.
A carta aos Filipenses, portanto, nesse bloco que nós estamos estudando, ela tem essa finalidade, esse objetivo, de fortalecer a unidade, promover a harmonia entre os crentes, para que eles pudessem, unidos a Cristo e unidos uns aos outros, estarem fortes o suficiente para enfrentar as lutas. Em todos os lugares, em todos os tempos, a verdadeira igreja de Cristo sempre enfrentou lutas. Então, nós precisamos ter isso em mente. Às vezes, a impressão que a gente tem quando olha para a igreja dos nossos dias é que a igreja está fazendo todo um esforço para estar o mais harmonizada possível com a sua sociedade, a fim de não ter problemas. Meus irmãos, isso é impossível. A gente precisa ter esse entendimento. Aquele que se constitui amigo do mundo se constitui inimigo de Deus. Se o mundo jaz no maligno e nós estamos em Cristo, e se nós estamos trabalhando no sentido de promover o crescimento do reino de Deus, a salvação de almas, se nós estamos trabalhando para saquear as prisões do diabo e libertar os cativos que estão lá, não há como nós fazermos isso estando em harmonia com essa sociedade. Então teremos lutas, teremos dificuldades. Então, quando Paulo escreve essa carta, ele não está apenas dizendo para aqueles crentes fiquem firmes, mas ele os está ferramentando para que eles possam, unidos, viver a vida que impactasse aquela sociedade, que sim ia promover mais perseguição contra eles, tanto do Estado quanto da sociedade pagã em que eles estavam inseridos, mas que promoveria a glória de Deus e a salvação de almas. Então, nessa sessão, que começa do verso 1 e termina no verso 4, Paulo está tratando exatamente disso. Ele quer ajudar os crentes a entenderem que, através da unidade da igreja e da harmonia entre os crentes, então a igreja estaria forte. E que o elemento essencial na vida de cada crente, para que isso aconteça, é a humildade. Não há como promover a unidade da igreja, não há como promover a harmonia entre os irmãos, se no coração de cada crente não estiver desenvolvida a humildade. Então, Paulo vai tratar exatamente dessa questão da humildade. No estudo passado, nós tratamos sobre o conteúdo do verso 1 e 2. Hoje nós vamos tratar dos versos 3 e 4. Então, o verso de número 3, ele nos diz assim: nada façais por contenda ou por vanglória, mas com humildade cada um considere os outros superiores a si mesmo. Então, ele diz, não façam nada por contenda. A palavra que é traduzida aqui por contenda é a palavra grega eirteia. Eu acho que deve ser assim que se pronuncia. E ela traduz egoísmo. Então, a palavra que é traduzida aqui por contenda poderia ser traduzida por egoísmo, por partidarismo. Então, quando eu falo sobre egoísmo, eu estou falando sobre fazer as coisas na igreja para satisfazer os meus caprichos. É estar mais preocupado em satisfazer os meus desejos do que satisfazer as expectativas de Deus para a sua igreja. Paulo está dizendo, não faça isso. Não faça as coisas para satisfazer o seu próprio desejo egoísta. Não faça isso por partidarismo. Não faça isso para proteger um grupo em detrimento do outro. Não faça isso para defender uma causa que não seja a causa de Deus. Não faça. Não faça isso por espírito litigioso, que é a outra expressão que pode ser traduzida por essa palavra grega. E o que é o espírito litigioso? Eu me lembro de um colega de turma do seminário. Ele era assim muito engraçado. Ele gostava assim de uma polêmica. E aí às vezes ele chegava na sala de aula, aquele intervalo, né, entre a primeira parte da aula e a segunda, e a gente estava ali batendo um papo. Ele tinha saído da sala, ele voltava, a gente estava ali conversando, ele chegava perto e dizia assim, olha, eu não sei o que vocês estão falando não, mas eu sou contra. Então, era assim, engraçado ele.
era gente boa, eu espero que ainda seja, né? Há muito tempo que eu não vejo, espero que esteja vivo, bem e exercendo o ministério. Mas existem pessoas que elas se comportam assim, né? Não importa se a causa defendida é boa ou é ruim, quem está defendendo é a irmã Ângela, e como eu não vou muito com a cara da irmã Ângela, então eu sou contra só porque a irmã Ângela está fazendo, eu dou contra só porque é ela quem está promovendo, é ela quem está liderando. Isso é espírito litigioso. Então eu não olho para o benefício do reino, eu olho para quem está fazendo, e que eu não vou muito com a cara, e aí é outra coisa difícil a gente entender, né? O crente que não vai com a cara do outro, né? É um negócio esquisito isso, né? Tem uns que ainda faz pior, né? Ainda diz assim, olha, o meu espírito não bate bem com o dele, o meu santo não bate bem. Eu digo assim, como assim, né? O meu santo é o santo de Israel, deveria ser o de todos os crentes, né? Então, essas coisas que a gente não consegue entender, Paulo diz, não faça isso. E, portanto, essa palavra que traduz egoísmo, partidarismo, espírito litigioso, define a natureza daqueles que não podem erguer os olhos para as coisas mais elevadas, porque só conseguem enxergar os seus pequenos interesses egoístas. Aqueles que são acometidos desse mal, buscam fazer da igreja um palco para a sua glória pessoal. Irmãos, quando a gente fala sobre a igreja, a gente lê um texto como esse, a nossa inclinação imediata é dizer assim, não, peraí, tem alguma coisa errada, isso aqui não é igreja. Mas quando nós olhamos com mais atenção para os nossos arraiais, irmãos, infelizmente, a gente encontra gente assim. E aí eu fico pensando, Senhor, é um crente imaturo, né? Aqueles que Paulo, quando escreve aos Coríntios, ele fala, né? Vocês deviam estar comendo alimento sólido, mas ainda estão tendo que tomar leite, vocês são carnais. É um crente carnal, ou é um mensageiro do diabo, um secretário do diabo no meio da igreja? Porque o objetivo não é que o reino cresça, o objetivo é que ele apareça. Então, se eu estou à frente, e infelizmente ao longo desses anos de vida cristã, eu tive o desprazer de conhecer algumas pessoas assim, não é? Se ele está à frente, ele dá vida por aquilo. Se ele não está à frente, ele não move uma palha e ainda critica. Então o objetivo não é o reino de Deus, o objetivo é o seu interesse egoísta. Aqueles que são, portanto, acometidos desse mal, eles trazem problema e comprometem a unidade da igreja. Pessoas assim até se dedicam ao trabalho na igreja, mas o alvo maior não é o reino de Deus, e sim o próprio engrandecimento. Aí, lá em Filipenses capítulo 3, verso 19, Paulo ele tem uma palavra muito dura com relação a esse tipo de comportamento. Ele diz, olha, essas pessoas cujo fim é a perdição, cujo Deus é o ventre, cuja glória assenta no que é vergonhoso, os quais só cuidam das coisas terrenas. É assim que Paulo define essas pessoas. O fim é a perdição. Bom, mas se quem age dessa forma está destinado à perdição, por que é que o apóstolo está advertindo a igreja? A resposta é única, irmãos. O fato de nós termos a corrupção, estarmos sujeitos à corrupção, o fato da corrupção do pecado estar presente em nós e muitas vezes dificultarmos a nossa visão, o nosso entendimento e nos fazer às vezes caminhar numa direção contrária à palavra de Deus, não anula o fato de que nós somos filhos de Deus. E os filhos de Deus ouvem a voz de Deus. Jesus diz assim, as minhas ovelhas ouvem a minha voz e me seguem. Então, quando a palavra de Deus traz a advertência à igreja, aqueles que são de Deus, ouvem a palavra de Deus, são sensibilizados pela palavra de Deus, identificam onde estão errando, se quebrantam diante de Deus e corrigem a sua rota.
Então, por isso, essa advertência está presente. Agora, aquele que ouve e não está sensível à palavra, aquele que ouve e não dá ouvidos à palavra, aquele que ouve e continua nessa rota de destruição da igreja, então esses revelam essa natureza que Paulo está dizendo, cujo fim é a perdição. Então, a oração que eu sempre faço a Deus é para que Deus mova a sua mão no meio da igreja, para que aqueles que estão caminhando de forma equivocada por falta de entendimento, então que a palavra, seja no púlpito, seja na classe da escola bíblica, seja na reunião do pequeno grupo, que a palavra toque no coração, traga o despertamento e corrija. E que aqueles que não são de Deus e que estão trazendo problemas para a igreja, que Deus remova em nome de Jesus. Porque a igreja precisa viver a sua unidade, precisa viver a harmonia, para que possa cumprir a sua função nesse mundo. Então precisamos orar por isso. Paulo diz, não façam nada por contenda. Também não façam nada por vanglória. E eu escolhi essa versão para poder compartilhar com os irmãos, porque nós temos outras versões que vão utilizar como se fosse uma explicação dessa palavra. E quando a gente vai analisar a palavra no seu original, fazer essa exegese, é importante que a gente tenha uma versão que aponte o mais próximo possível daquilo que a palavra de fato diz. Então, a palavra que é traduzida aqui por vanglória, a raiz dela é a palavra glória, que vem do grego doxa. E essa palavra, na carta aos Filipenses, sempre que ela aparece, a palavra doxa, a palavra glória, ela sempre está relacionada à pessoa de Deus. A glória de Deus, a glória que é devida a Deus, o Deus da glória. Então, se a palavra doxa quer dizer glória, e ela se refere a Deus, a palavra vanglória, do grego kenodoxia, é uma inclinação, ou ela traduz uma inclinação orgulhosa de tomar o lugar de Deus. Se a glória é de Deus, a vanglória é eu querer receber essa glória que deveria ser de Deus. É eu querer tomar o lugar de Deus, imaginando que tudo aquilo que faz, e somente o que faz, está certo, trazendo como resultado o desprezo para com o próximo. Isso é terrível. Então, eu prego, e eu me acho o melhor dos pregadores. E aí, se alguém é escalado para pregar no meu lugar, eu digo, mas que absurdo. Como é que vão deixar de ouvir a mim para ouvir o outro? Eu não quero nem estar lá para ouvir, porque ele não tem nada para dizer. Quem teria alguma coisa para dizer sou eu. Isso é vanglória, irmãos. É para cantar. Não escalaram outra pessoa, não escalaram a mim para cantar, como assim? Eu sou a pessoa que entendo de música, o outro não, o outro desafina, e mesmo quando não desafina, a voz é feia. Olha, gente, só eu que canto bem, só eu que dou a aula direitinho, só eu consigo dirigir bem aquele ministério. Isso é vanglória. E aí, se o outro está no meu lugar, eu não só não o ajudo, veja, essa é a perda da visão do reino. Eu não só não ajudo, mas se eu puder atrapalhar, eu atrapalho. Já viu aquele ditado da inimigo meu não tem defeito, aliás, amigo meu não tem defeito, inimigo se não tiver eu ponho? Tem crente que age assim. Isso não é de Deus. Às vezes a gente é tendente a, em nome de um amor, entre aspas, a gente fechar os olhos para comportamentos que são nocivos à igreja. A gente precisa mudar essa postura, precisa chamar pecado de pecado, precisa deixar aquela classificação de os pecados morais são os grandes pecados e esses têm que ser condenados e a pessoa tem que ser lançada no fogo do inferno. E as fofocas, as maledicências,
a gente fecha os olhos e isso destrói a igreja também. Então, a vanglória é isso, é essa pessoa que despreza o outro, porque ela acha que só ela consegue fazer certo, né? É aquela pessoa que diz assim, né? Existem duas maneiras de fazer uma coisa, a minha e a errada. Então, se não for do meu jeito, está errado. Só a graça de Deus, nós precisamos orar pela igreja, para que Deus nos livre dessas situações. Então, a vanglória é ter uma alta opinião sobre si mesmo, e exaltar-se, e glorificar-se a si mesmo. Quem age assim, usurpa o lugar de Deus, o único que deve ser glorificado. A vanglória destrói a vida comunitária e divide a igreja. Uma pessoa que se entrega à vanglória, ela cria um terrível mal-estar no seio da igreja. Ela compromete a saúde da igreja. Então a gente precisa orar por isso. Paulo está dizendo, olha, não façam nada por vanglória. Não façam nada imaginando que vocês são as pessoas especiais. Não são. Nenhum de nós tem essa característica, essa habilidade, esse poder de dizer assim, olha, eu faço e se eu faltar vai ser a tragédia, porque ninguém faz como eu. Não existe ninguém insubstituível na obra de Deus. E, na verdade, o que eu deveria fazer, enquanto crente em Jesus Cristo, era pedir a Deus, Senhor, levante pessoas no meio da igreja. Levante pessoas que façam o que eu faço. Levante pessoas, Senhor, que consigam fazer melhor do que eu faço. Então, se eu estou fazendo o meu melhor, mas talvez não seja o suficiente, ou não esteja sendo suficiente. A obra de Deus é maior do que eu, é maior que o meu interesse. Então, se eu estou fazendo e o eu estar fazendo não está conseguindo impactar suficientemente a igreja, se o eu estar fazendo não está conseguindo impactar suficientemente a sociedade para que as pessoas se convertam, e será que alguém pode fazer melhor? Senhor, levante essa pessoa. Porque não tem a ver comigo, tem a ver com o teu reino. Precisamos viver isso. Precisamos que o Espírito Santo de Deus nos vacine contra essa doença da contenda e da vanglória. Gálatas 5, verso 26. Não nos tornemos vangloriosos, provocando-nos uns aos outros, invejando-nos uns aos outros. Então, esses dois problemas, a contenda e a vanglória, ao que parece, estavam presentes na igreja dos Filipenses. De que forma a gente pode imaginar isso presente na igreja dos Filipenses? Nós tínhamos dois grupos fortes na igreja dos Filipenses. Um grupo que era formado por judeus. E aí, esses judeus, participantes do povo de Deus, não somos gentios, nós somos judeus, nós temos a lei de Deus, e aí esse grupo, ou pelo menos parte desse grupo, se considerava melhor que os outros, por causa disso. Nós somos melhores, a revelação veio por nós. Mas tinha um outro grupo, que era o grupo dos helenistas, de cultura grega, que baseavam a sua crença anterior na filosofia grega, O gnosticismo, ele pregava o seguinte: quanto mais conhecimento filosófico, quanto maior a sua capacidade de reflexão filosófica, maior o seu desenvolvimento espiritual. Então, a salvação, o aperfeiçoamento espiritual para o grego vinha através das reflexões filosóficas. Então, esses gregos diziam, não, nós conhecemos a filosofia, nós conhecemos as reflexões filosóficas, o logos, a essência da vida, nós falamos sobre isso, nós somos melhores. Então, nós tínhamos esses dois grupos, pelo menos esses dois grupos, dentro da igreja dos Filipenses. E aí, essa
crença, essa vanglória produzia essa dificuldade em relação à unidade da igreja. E aí, se a igreja não está unida e está em perseguição, a igreja está fraca. A igreja não consegue suportar a perseguição. E aí Paulo está combatendo exatamente isso. Qual é o antídoto, então, para esse mal? Paulo vai dizer, o antídoto é a humildade. Então não façam nada por contenda ou por vanglória, mas com humildade considerem os outros superiores a vocês. Então humildade, do grego tapenofosine, nome esquisito, né? Mas o significado é bonito. Significa ser modesto, ser despretensioso. É, portanto, um estado mental contrário à pretensão. Eu não sou pretensioso, eu não fico buscando as coisas altas para mim. Eu não sou egoísta, eu não fico buscando as coisas que atendem aos meus interesses. Eu não me dou à vanglória, eu não me dou à agressividade. Humildade é o contrário de tudo isso. Humildade não é fraqueza ou passividade. Às vezes a gente tem uma ideia torta a respeito de humildade, né? A gente pensa assim, não, a pessoa humilde é aquela que está sempre com a cabeça baixa, fala baixinho, atende a tudo que os outros falam. Não, humildade não é isso não, irmãos. A gente tem duas formas de entender a natureza da humildade. Primeiro, humildade é a correta atitude para com Deus, no reconhecimento da sua grandeza e do seu total controle sobre as nossas vidas. Então, eu sou humilde porque eu sou submisso a Deus. Então, eu não estou buscando batalhar as minhas batalhas. Quem batalha as minhas batalhas são Deus, ou é Deus. Eu trabalho no sentido de entender e de fazer a vontade de Deus, de buscar promover o reino de Deus. O que é que Deus quer que eu faça? Essa é a pergunta. E eu faço, eu me esforço por fazer, sem se importar se isso está me colocando na frente do holofote, ou se está me colocando nos bastidores, onde ninguém vai ver, nem saber o que eu fiz. Não importa. Importa estar fazendo a vontade de Deus. Então, esse é o primeiro entendimento a respeito de uma vida cristã humilde. Qual é o segundo? É uma correta relação com o próximo, não querendo nos colocar acima de ninguém, mas respeitando e servindo uns aos outros. Eu não quero me colocar acima de ninguém, eu não quero receber aplauso de ninguém, o que eu quero é servir. Então, dentro da minha função, dentro daquilo que Deus me chamou para fazer na igreja, dentro do dom que Deus me concedeu, eu preciso olhar para os meus irmãos e identificar onde eu posso servi-los, e então servir. Mas eu estou servindo a Raquel, e na verdade o povo ali está aplaudindo a Raquel, está achando a Raquel o máximo, mas ninguém sabe que aquilo que a Raquel conseguiu fazer foi porque eu ajudei. E daí? Eu consegui ajudar a Raquel conseguiu fazer algo bem feito, abençoou a igreja. Deus está contente com isso? Aleluia! Porque o importante não é se a Raquel aparece, se eu apareço, se alguém aparece. O importante é que a obra de Deus seja feita. Irmãos, não tem lugar no palco para todo mundo, né? Nós somos, pela graça de Deus, quase 150 membros, aqui na sede, né? Mais de 160, considerando sede e igrejinha. Não dá para pegar todo mundo, e mais os congregados, mais os novos convertidos, e colocar todo mundo aqui em cima, ok? Então o objetivo não é aparecer, o objetivo é promover o reino de Deus. Esse precisa ser o nosso compromisso. A Bíblia nos apela à humildade. Atos capítulo 20, verso 19. Servindo ao Senhor com toda a humildade, e com lágrimas e provações que pelas ciladas dos judeus me sobrevieram. 1 Pedro 5, verso 5. Semelhantemente, vós, os mais moços, sede sujeitos aos mais velhos, e cingi-vos todos de humildade, uns para com os outros, porque Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Lucas 14, verso 11. Porque todo que a si mesmo se exaltar, será humilhado,
e aquele que a si mesmo se humilhar será exaltado. Tiago 4, verso 6, todavia dá maior graça, portanto diz, Deus resiste aos soberbos, dá porém graça aos humildes. E 1 Pedro 5, 6, humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte. Fim do versículo 3, nós encerramos com o versículo 4. Paulo diz, não olhe cada um somente para o que é seu, mas cada qual também para o que é dos outros. Então, há duas ideias implícitas aqui. A primeira, de atentar para a satisfação das necessidades dos outros antes das próprias. E aí eu quero abrir um parêntese aqui, isso não é eu me anular para satisfazer o desejo do outro, mas é eu abrir mão dos meus desejos, dos meus caprichos, dos meus objetivos, em prol dos outros enquanto igreja. A obra que Deus confiou à igreja é mais importante do que o meu interesse particular. Então, eu preciso olhar dessa forma. Existe um interesse maior. Em nome desse interesse maior do reino de Deus, que foi confiado nas mãos da igreja, eu preciso estar disposto a negar os meus caprichos, negar os meus desejos. A disposição de abrir mão de um interesse particular em proveito dos interesses do reino de Deus, isso precisa estar presente em nossas vidas. Então, quando nós falamos sobre não olhar apenas para o que é seu, mas também para o que é de outro, é isso. É olhar para o interesse do reino de Deus acima do nosso. E segundo, de atentar para os pontos positivos da vida do outro. Isso é, olhar mais para a qualidade e os acertos do outro, o que nos estimula ao crescimento, do que para as nossas próprias qualidades e acertos, o que nos torna presunçosos e passivos de vanglória. Quando eu começo a olhar demais para aquilo que eu faço de bom, irmãos, o coração do homem ele é terrível. Eu logo me ensoberbeço. Eu logo acho que eu sou o cara, que nada acontece sem mim. Virei Deus. Mas quando eu olho para as qualidades do outro, então eu me alegro com o outro. Eu valorizo o outro. E isso fortalece a igreja. Então, naquela ilustração, da filha indiana, em que os seres humanos carregam duas mochilas, uma pendurada no peito, outra nas costas, e aí no peito carrega todas as suas qualidades, e nas costas todos os defeitos, e aí se eu estou numa fila indiana, eu estou olhando para as costas do meu irmão que está na frente, eu estou enxergando todas as minhas qualidades, e todos os defeitos dele. Dentro dessa visão, a proposta bíblica é nós invertermos as mochilas. Aí eu olho para as minhas fraquezas, e quando eu olho para as minhas fraquezas, eu me quebranto diante de Deus. Eu peço perdão a Deus e eu me esforço para melhorar. E eu estou sempre em crescimento. E quando eu olho para o outro, eu enxergo as qualidades do outro. Então eu me alegro com o outro, eu celebro o outro. Isso é igreja. É para isso que nós somos chamados. Então que o Senhor nos ajude a nos revestirmos dessa humildade e com a humildade combatermos as contendas, combatermos a vanglória, investirmos nos nossos irmãos, entendendo que qualquer sacrifício que façamos para o bem da igreja, para o bem do reino de Deus, vale a pena. Que o Senhor nos ajude a entendermos isso e a colocarmos isso em prática para a glória dele. Amém? Coloque-se de pé, vamos orar ao nosso Deus e depois nós vamos entoar mais um cântico de adoração a esse Deus que, apesar de todas as nossas falhas, apesar de todas as nossas fraquezas, continua nos amando e cuidando de nós. Deus Todo-Poderoso que está nos céus, muito obrigado, Senhor, porque podemos ler a Tua Palavra, e podemos meditar nela, e podemos mergulhar no significado de cada palavra, de cada versículo, e na medida que fazemos isso como um espelho diante de nós, o Senhor revela as nossas fraquezas, o Senhor revela as nossas falhas, o Senhor revela a nossa humanidade corrompida, e nós te louvamos por isso, Senhor, porque o Senhor não nos deixa enganados
sobre quem nós somos. Mas também te louvamos porque esse mesmo espelho que nos revela quem somos, também nos revela quem o Senhor quer que sejamos, quem o Senhor está empenhado em nos transformar na imagem e semelhança do teu Filho Jesus Cristo. Então te agradecemos por isso, ó Deus, porque as nossas fraquezas não diminuem o teu amor, as nossas fraquezas não diminuem o teu cuidado por nós, e a tua palavra diante dos nossos olhos, e o teu Espírito Santo habitando em nós, nos ajudando a interpretar as tuas palavras e produzindo quebrantamento em nós, nos leva a cada dia a entendermos que precisamos melhorar, e nos leva, pelo poder do teu Espírito, a caminhar na direção dessa melhora. Então, ó Deus, aperfeiçoa-nos para a glória do teu nome. É a oração que nós fazemos em nome de Jesus. Amém? Vamos adorar o nosso Deus.